Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon National News está no ar. Na edição desta segunda-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. No Japão, existe um fenômeno que choca o mundo. Pessoas que simplesmente decidem desaparecer. Elas deixam casa, trabalho, família e recomeçam a vida do zero. Não é crime, não é fuga da justiça, é uma escolha. Esses homens e mulheres são conhecidos como os evaporados. Empresas especializadas realizam mudanças durante a madrugada, sem barulho, sem registros, sem despedidas. Tudo para evitar a vergonha social, a pressão profissional ou fracasso financeiro. No Japão, onde a honra e o dever têm peso enorme, sumir pode ser visto como uma saída. Um tema que levanta debates profundos sobre saúde mental e exigência social. E para os brasileiros que moram aqui no Japão, esse é um lembrete forte de como a cultura local lida com pressão, silêncio e recomeços. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Cresce no Japão a expectativa de que a primeira-ministra Sanae Takaichi possa dissolver a Câmara dos Deputados no início da próxima sessão parlamentar. Diante dos rumores, os partidos governistas e oposição já aceleraram os processos de preparação eleitoral. Os ministros afirmam que a dissolução é prerrogativa exclusiva do primeiro-ministro, enquanto líderes da oposição criticam o timing, alegando o risco de paralisia política e prejuízo à vida da população. Mesmo sem confirmação oficial, o cenário eleitoral começa a se desenhar em todo o país. O incêndio florestal que atinge a cidade de Uenohara, na província de Yamanashi, entrou no 5º dia sem previsão de controle. Com ventos fortes, as chamas se aproximaram a cerca de 30 metros de áreas residenciais, ampliando a área queimada para aproximadamente 74 hectares. O combate segue durante a noite com equipes em solo, e o uso de helicópteros para despejo de água deve ser retomado pela manhã. Ao todo, 77 famílias continuam sob ordem de evacuação, e não há registro de feridos até o momento. O número de passageiros em Shinkansens e trens expressos no Japão chegou a 13,71 milhões durante o feriado do fim do ano, um aumento de 5% em relação ao ano anterior e o maior nível médio diário desde 1991. As empresas ferroviárias atribuem o resultado à demanda aquecida com o feriado prolongado e o aumento de serviços. A linha Tokaido Shinkansen entre Tóquio e Osaka liderou o crescimento, enquanto o transporte aéreo também registrou alta no período. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra a agência de imigração, a ICE, em Minneapolis. A mobilização começou após um agente federal matar a tiros a cidadã norte-americana Renee Nicole Gould, de 37 anos. As manifestações já duram pelo menos 4 dias e reúnem cartazes contra o presidente Donald Trump e pedidos pelo fim das operações à imigração na cidade. Os protestos também se espalharam para outras regiões do país e são organizadas pelo movimento No Kings,
que se opõe à política migratória do governo e denuncia o uso excessivo da força por agentes federais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia possíveis intervenções militares no Irã após uma onda de protestos violentos que resultou em centenas de mortes e milhares de prisões. Segundo fontes do governo, Trump já foi informado sobre diferentes planos de ação, incluindo alternativas que não envolvem o uso direto de forças norte-americanas. O tema vem sendo tratado como prioridade na Casa Branca diante do agravamento da crise interna iraniana. Até o momento, nenhuma decisão final foi tomada, mas o presidente não descarta uma resposta militar diante do aumento do número de vítimas. Em meio ao aumento das tensões após o cessar-fogo, um novo ataque israelense deixou pelo menos 3 palestinos mortos em incidentes separados na faixa de Gaza. 2 palestinos foram mortos no sul do território, na cidade de Bani Suhaila, na área ainda ocupada por Israel. Um terceiro morreu no bairro de Tufa, na cidade de Gaza, que está sob controle palestino. Segundo o exército de Israel, as forças militares atiraram contra um suposto terrorista que teria atravessado uma área sob controle israelense no norte da faixa. Os militares afirmam que o alvo foi atingido. O episódio reacende o clima de instabilidade na região. O governo dos Estados Unidos voltou a alertar seus cidadãos para deixar a Venezuela imediatamente devido à insegurança no país. A orientação foi emitida pela Embaixada Americana em Bogotá, já que os serviços consulares em Caracas estão suspensos desde 2019, quando todos os funcionários diplomáticos foram retirados. O Departamento de Estado mantém o país no nível 4 de alerta, o mais alto, recomendando que ninguém viaje à Venezuela devido a riscos como detenções arbitrárias, violência e falta de assistência consular. Americanos no país são aconselhados a manter contato com familiares e ter cautela diante da instabilidade. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, prepara o lançamento de um documentário como parte da estratégia para ganhar projeção nacional e pavimentar a candidatura à presidência da República. A produção, com cerca de 50 minutos, vai narrar a trajetória do parlamentar desde a infância até a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo trará também críticas ao ministro Alexandre de Moraes e à atuação do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos atos de 8 de janeiro. A ideia da equipe é usar o formato para humanizar o pré-candidato, explorando a relação familiar e aspectos da vida pessoal e política, em um tom de conversa direta com o público. O título ainda não foi oficialmente definido, mas a tendência é que se chame Bolsonaro de pai para filho. A expectativa é de que o material seja divulgado ainda nessa semana, como uma estratégia de compartilhamento em massa nas redes sociais. Segundo interlocutores, o documentário faz parte do esforço para melhorar o desempenho de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, consolidar a candidatura e reduzir resistências em partidos de centro na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a saída de Ricardo Lewandowski, o Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser comandado interinamente por Manuel Carlos de Almeida Neto. Ele acumula temporariamente a função de ministro com o cargo de secretário executivo da pasta, após uma nomeação publicada no Diário Oficial da União na noite da última sexta-feira, dia 9. Almeida Neto chegou ao ministério no início de 2024, junto com Lewandowski, e tem mais de 20 anos de atuação na área jurídica. Natural da Bahia, ele já foi secretário-geral do STF e do TSE, e assessorou Lewandowski no julgamento do Mensalão, além de ter sido seu principal auxiliar durante a presidência das duas cortes. O nome de Almeida Neto chegou a ser cogitado, inclusive, para uma vaga no Supremo. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia ao menos 2 nomes para assumir definitivamente o ministério. A orientação é escolher um perfil firme na defesa das pautas de segurança no Congresso, mas com capacidade de diálogo para evitar embates políticos em um ano eleitoral. Entre os cotados estão o jurista Wellington César Lima e Silva e o atual ministro da Educação, Camilo Santana.
Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. Durante a primeira semana do ano no Japão, o centro comercial de Kamimaezo, na cidade de Nagoya, província de Aichi-ken, registrou grande movimentação de pessoas que aproveitaram o período de feriado para passear, fazer compras e aproveitar momentos de lazer. Conhecida pela concentração de lojas, restaurantes e pequenos comércios, a região atraiu famílias, jovens e visitantes que optaram por permanecer na cidade durante o Ano Novo. O clima foi de movimento constante, especialmente nos horários de maior fluxo. Além das compras, muitos aproveitaram a diversidade culinária da região, que reúne desde pratos tradicionais japoneses até opções da gastronomia internacional. Barracas e restaurantes ficaram movimentados ao longo do dia. O aumento do fluxo reforça Kamimaezo como um dos principais pontos comerciais e gastronômicos de Nagoya durante o início do ano. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. E agora, atenção para quem já está se programando para amanhã. Como fica o tempo? Tem chuva, frio, calor pela frente? Eu te conto agora, na previsão do tempo de amanhã. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.